nosso amigo Pedro Cruel. O Pedro é chefe de... Desculpa. Começa de novo. Cristiano Cruel é chefe, é o head de inovação da Startse. Quem não conhece a Startse, eu convido a conhecer. Nós já fizemos alguns eventos, já participei em alguns eventos deles. A Startse é uma empresa jovem, mineira de Alfenas, que faz excursões, diligências, missões para o Vale do Silício, China, Israel e outros lugares, sempre buscando parcerias de inovação e tentando entender o que o mundo vai ser daqui a um tempo. Ele me perguntou se precisava pegar leve, eu falei que não precisava. Tá? Então, vem cá, Cristiano, fica à vontade. Palmas para ele, meus amigos. Só tem o clickerzinho ali. Bom dia, pessoal. Você sabe, eu frequento o Vale do Silício, na Califórnia, há mais de 30 anos. E tem uma lição que eu aprendi lá que é fantástica. Se você vai num evento, vai encontrar gente, puxa papo com o cara do lado. Eu sei que a gente é tímido, que isso é chato, e eu não vou fazer brincadeira aqui, mas eu fui tomar café ali antes, e do lado tinha uma pessoa, eu perguntei, onde é que você é e tudo? Ele falou assim, eu sou de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Nem sei onde é que é isso. E eu falei, cara, eu sou de Horizontina, que é uma cidadezinha a 20 quilômetros de Santa Rosa, certo? Então o mundo, e daí nós descobrimos que tem um grande amigo em comum. Então assim, se vocês vão num lugar, é a maior lição que eu aprendi no Vale do Silício. Vai e puxa papo com alguém, certo? Não precisa alugar o cara pro resto do dia, mas... tá, então... E aí, talvez contando isso para vocês, há 30 anos eu vou a Vale do Silício, há 10 anos mais ou menos atrás, eu tinha vendido uma empresa, eu estava lá, e eu tinha um non-compete com a empresa, então eu estava fora da minha zona de conforto. E aí, caiu a ficha para mim de uma coisa, eu olhei assim, eu estava vendo umas coisas lá, isso antes do Facebook no Brasil, tá? Eu falei assim, cara, esse mundo vai enlouquecer para burro, cara. Vai ficar muito louco esse mundo. E começou a me dar meu mindset rebutou, entendeu? E eu voltei bem louco para o Brasil e tudo, e mais ou menos 2015, minha mulher topou, meu filho tinha 13 anos, e eles toparam e eu tirei um sabático. Eu tirei e fui morar no Texas, na cidade de Austin, a capital do Texas lá, porque eu queria intensamente viver esse novo mundo. Eu queria estudar, aprender, me conectar nesse novo mundo, entendeu? Eu me rebutei. E o mundo é tão louco que em 2015, no início de 2016, eu fui nos maiores eventos de tecnologia, inovação, startup, essa loucura toda lá. E na Califórnia, chego lá num grande evento, encontro um ex-vizinho meu de Porto Alegre. E esse meu ex-vizinho tinha dado muito certo, ele talvez ele cofundou talvez uma das maiores empresas do setor financeiro dos últimos tempos, adquirida recentemente pelo Itaú por 14 bi, certo? E aí a gente começou a conversar, ele estava morando lá em Palo Alto, e ele disse, cara, esse mundo, eu falei, esse mundo vai ficar bem louco. Ele disse, eu também acho que o mundo vai ficar bem louco. E nesse papo, mais ou menos assim, vamos ver se vai passar. Ele me convidou, cara, tu tem que se juntar conosco num projeto maluco aí, que a gente está, que se chama Startse, que é tipo assim, se starta, né? Start, você, sabe? Te inicia, vai lá, sabe? Essa era a pegada do nome. E eu falei, cara, que louco, eu vim para o Brasil exatamente 2 anos atrás, e a Startse em São Paulo era uma mesa. Tinha 5 pessoas sentadas ali, me deu um pavorzinho. Caramba, esse negócio aqui vai, não sei se vai. Mas rapidamente, a Startse, uma das coisas talvez vocês conhecem, é porque a Startse talvez é hoje, eu acho que com certeza é hoje o maior portal do Brasil que só fala de tecnologia, startup, inovação, corporate innovation, a gente chama, venture capital, que é esse modelo de investimento de risco muito diferente de investimentos convencionais. Então a gente faz isso, vocês buscarem nas redes sociais, certo? Mas em 2 anos a gente deu muita sorte que o negócio bombou, pessoal. Então, basicamente, além de prover muita informação, nós viramos uma máquina de educação. Certo? Nós temos cursos presenciais, cursos online, nós somos o maior gerador de eventos desse tema, muito concentrado em São Paulo. Eu acho que esse ano, de próximos 50 eventos na cidade de São Paulo, mais da metade deles são mais de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, para você ter uma ideia, assim, certo? E a gente faz um mundaréu de coisa, então o mundo corporativo das grandes empresas nos descobriu, nós somos olheiros de inovação para grandes empresas brasileiras. Tá? E outras coisas que surgiram... foi que outras coisas que a gente foi... nós estamos fazendo um monte de coisa, então é difícil explicar. Não estou enrolando, é que está difícil explicar mesmo. Tá? E a gente agora investiu recentemente em uma plataforma de crowdfunding para investimento em negócios assim. Pô, cara, nós estamos fazendo um monte de coisa, e sim, os 4 viraram uns 40 lá em São Paulo, 2 anos.
Nós temos desde o início a operação lá no Vale do Silício, cidade de São Francisco, na Califórnia, que é a portinha do Vale do Silício. Nós temos hoje lá 12 pessoas, certo? E aí a gente faz muitas imersões de executivos, não só no Vale do Silício, mas em Israel, Índia, agora Portugal. E desde o início do ano a gente abriu uma operação em Xangai, na China. E eu espero que vocês entendam por quê, depois do monte de baboseira que eu vou falar para vocês. Legal? Tá bom? Então eu venho aqui dividir com vocês, por isso que a Start, a gente se apresenta hoje assim, a gente prepara e conecta pessoas para essa nova economia. Não me perguntem o que é nova economia. É muito difícil explicar, mas é fácil sentir. Vocês estão sentindo um jeito diferente de comprar, vender, empreender, aprender, trabalhar? Estão sacando? Então, isso é um desenho novo que a gente vai pensar de nova economia, e eu bolei o seguinte. Eu vou fazer o meu teatrinho aqui em 2 atos para vocês. Primeiro, eu vou pedir licença para vocês, mas eu vou viajar nesse papo de nova tecnologia. Certo? Vou viajar porque eu acho muito incrível, e cada um vai fazendo as conexões aí que achar. Segundo, depois disso, de viajar na maionese, meu filho diz, pai, para de falar viajar na maionese, que é muito velho. Tá, mas assim, depois de viajar, eu vou trazer para vocês, para tentar dividir com vocês o que a gente chama do flywheel da Start, eu vou contar, que é um pequeno framework, que talvez ajude vocês a entender por que o mundo parece que está girando muito mais rápido, ok? Tá bom? Então eu vou enlouquecer para tentar depois acomodar, tá? Então vamos lá, então o que eu fiz? Tem que chegar para cá. Vamos para a nova economia. Para mim falar de nova economia, eu tenho que falar que eu estou sofrendo dessa doença nova, moderna, chamada FOMO. Já ouviram falar nisso? São as iniciais em inglês de Fear of Missing Out, que quer dizer o temor de estar perdendo alguma novidade. Vocês não estão com isso? A gente acorda de manhã desinformado? Eu leio, cada vez sem menos. É loucura, cara. De um lado o foguete do Elon Musk que vai para Marte, do outro lado a editora Abril que está fechando, e as revistas Casa Cláudia, a L, sumiram do mercado. É um monte de informações, certo? Mas eu aprendi a lidar bem com a minha crisezinha de ansiedade, e eu descobri que a curiosidade hoje é bom, então eu vou viajar com vocês, eu selecionei algumas dessas tecnologias para viajar com vocês, ok? Primeira delas, vocês já viram falar de CRISPR? O nome é feio, mas a ideia é muito simples. Os caras pegam um segmento de DNA humano, recortam um pedacinho, pega outro e cola lá. Ctrl+C, Ctrl+V, em DNA, certo? Os caras fazem mais. Sabe as letrinhas, a CGT, que combinam os genes? Os caras já têm condições de ir lá e rebutar uma letrinha. Daí aquela célula muda e ela começa a se replicar. E eu pensei, vou poder ter os olhos azuis um dia, né? Assim, é muito, cara, tem mais de 35 mil doenças mapeadas que têm origem em mutação genética. Talvez nós, a gente aqui tenha alguma letrinha errada, certo? Lá na China, os caras já conseguiram tirar AIDS de ratos usando isso. Eu acho isso muito louco, cara. Porque assim, eu sou do tempo que a gente programava tecnologia, agora programar biologia, né? Só que o mais louco é que isso foi criado em 2012. Só que eu posso entrar na Amazon hoje e por $170 eu compro um kit de CRISPR para levar para casa para brincar com meu filho. Entenderam? A tecnologia mais maluca e avançada está ali disponível por $170 se eu quiser levar para casa. Esse é um dos efeitos da nova economia. Claro que tem coisa interessante. Essa aqui é uma startup, 23andMe, 23 e eu. O que ela faz? Tu compra por $100 um kit, chega em casa, você abre ela, tira a pastilhazinha, passa na saliva, bota na coisa, manda de volta para eles, depois você entra online e tem todo o mapeamento genético. Hereditário, se você veio da África, da Ásia, não sei o quê, mas mapeamento, possibilidades de doença, certo? Em 2013, o órgão regulador americano bloqueou. Cara, complicado. Imagina você receber em casa que você tem 99% de chance de ter Alzheimer, certo? Como é que as pessoas vão lidar com isso? Só que daí eles vêm aliviando isso, e agora, em março de 2018, teve um marco, que o FDA, que é o órgão lá, ele liberou o teste genético do BRCA1 e 2, que são os genes associados a câncer de mama e câncer de ovário. Ou seja, mulheres. A mulher americana hoje tem a opção de querer saber, entenderam? Ela tem o direito dela de querer saber esse tipo de coisa. Tem gente que diz que logo, daqui a uns anos, quando você for lá no seu banheiro privado e você der a descarga, vai ser mais barato fazer o teste genético do dejeto do que a água que você manda embora. Entenderam a lógica? Porque está desabando isso. Cara, eu acho muito louco esse negócio. Segunda tecnologia. Vocês ouviram falar de realidade virtual, né? Tá, todo batido. Vai lá, VR, realidade virtual. Patinho de mentira no mundinho de mentira. AR, realidade aumentada. Patinho de mentira em cima de uma mesa de verdade. Ou MR, realidade misturada. Patinho de mentira atrás de uma mesa de verdade. Ou um patinho de verdade atrás de uma mesa de mentira, sei lá, misturou, esculhambou, não sei mais o que é verdade. Certo?
Tomei a pílula. Tá? Então, assim, tu começa a ver que é o processo, realmente, do duck test, o teste do pato. Se parece pato, grasna que nem pato, voa que nem pato, deve ser pato, sabe? Você faz a abdução e você começa a perder a noção do que é e o que não é real. Essa é a segunda app mais bem ranqueada na Apple Store hoje de realidade aumentada. Ela é feita pela IKEA, que é a Tokstok, né? Como Tokstok. E o que ela faz? Eu posso pegar, então, um móvel e brincar com o móvel lá na sala. Sabe aquele sonho de brincar, ok? Isso é uma empresa que fabrica e vende móveis. Certo? Essa é a pegada dela. Vocês têm que entender que nessa nova economia, e para resolver problemas que nem esse aqui, ó. Esse é um problema. Certo? Outra coisa, se você chega em casa, você tem uma cadeira lá, pô, queria comprar outra para combinar com essa, você bate uma foto da cadeira que você tem e ele joga na loja e diz, eu tenho uma parecida. Entendeu? Tá? O que eu quero dizer para vocês é que quando a indústria começa a despejar dinheiro numa tecnologia, ela começa a ficar tão barata, mas tão barata, que outros começam a ter uso. Então, a indústria de entretenimento e jogos meteu muito dinheiro nisso. E isso começa a ficar barato. Então, a gente vê hoje isso tendo impacto até em coisas como de... clique. Campeão, clique. Tipo, depois do e-commerce, diz que vem aí o A2-commerce, ou seja, a gente vai ver o comércio muito mais automatizado e aumentado, sacaram? Então, que nem essa da IKEA, talvez a gente vê outras tipo... tem que funcionar meu clique, dá um clique. Tipo Ray-Ban, você entra na loja da Ray-Ban, hoje escaneia seu rosto e fica experimentando óculos, certo? Ok? E vocês sabem que o impacto... Eu imagino que vocês têm muitos clientes que são de retail, de varejo. Lojas, comércio, alguma coisa assim. Então, dá um clique aí que eu quero mostrar uma coisa para vocês, não sei se vocês sabem. Clique. Clique tá bom ou eu digo passa? Tá bom. Vem mais para cá. Tá. Vocês já ouviram falar no apocalipse do varejo nos Estados Unidos? 20% dos shopping centers nos Estados Unidos fecharam nos últimos 10 anos? 7 mil lojas físicas fecharam nos Estados Unidos. É estimado quase 4 mil fechar esse ano. Tem gente que diz assim, isso aí é o apocalipse do retail. Por quê? Porque o e-commerce está matando com o comércio presencial, certo? Tanto é que a gente vê histórias que nem Toys R Us, fechando nos Estados Unidos 800 lojas. Mulheres que sempre desejaram ter filho e fazer enxoval em Miami, iam na Baby R Us, certo? Não vai estar mais lá. Certo? Então tem gente que diz assim, nossa, o e-commerce vai acabar com o comércio tradicional. Só que daí a gente vê do outro lado do mundo... A gente vê a JD, que é uma empresa chinesa que começou como e-commerce, dizendo o seguinte, nós vamos abrir 1000 lojas físicas por dia. Não é erro de digitação. 1000 lojas físicas por dia, até final de 2020, nós vamos ter 1 milhão de lojas físicas. A nossa empresa vai ter 1 milhão de lojas físicas. É uma empresa que veio do e-commerce entrando no comércio. Então, o que aparece não tem nada a ver essa coisa de ser digital versus ser não digital. Não é briga de bits versus briga de átomos. Isso é uma lógica que você tem que entender de explorar os negócios de maneira mais interessante. Essa aqui, então, o que eles fazem? Essa aqui é a Alibaba, e como é que ela também está nesse jogo na China, ela está fazendo o seguinte, todo mundo deve conhecer interior afora aí, boteco, bolicho, lojinha de família, concorda? Aquelas pequenos... A Alibaba vai nesses lugares muito convencionais, que tem dificuldade de pegar tecnologia, e ela transforma disso a loja numa coisa diferente. É como se fosse um novo franchising, entendeu? E ela entrega para esses caras, que é do lojista local, ela entrega toda a tecnologia, que possivelmente ia ser muito difícil para o cara local fazer. E ela entrega software de inteligência artificial, provisionamento de compra de lote. E se você comprar na minha app aqui, e tu é da lojinha ali perto, eu peço para você lá entregar. Entenderam o redesenho? Isso se chama New Retail. É o novo varejo. Se vocês têm clientes... dá mais um clique, por favor. Se vocês têm voltam. Agora volta 2 para passar 1, para entrar o vídeo. Se vocês têm clientes desse mercado, deixa eu só botar aqui porque eu acho que é interessante vocês verem. Escapou. Se vocês têm clientes do mundo do varejo, eu recomendaria fortemente dizer para eles botar o olho na China e não no Vale do Silício. Palpite. Certo? Tá bom? Vocês sabem que na China hoje existe o Dia do Solteiro? Já viram falar isso? 11 de novembro, 11 de 11, é tudo um. Porque não tem par. Porque o Dia do Solteiro fizeram contra o Dia dos Namorados.
Isso vira um dia uma festa na China inteira, mas é pura diversão, os caras entram online, é jogos, é uma loucura, artistas na tela. Sabe quanto que vendeu a Alibaba nesse dia na China ano passado? 25 bi de dólar. Isso é o PIB da Estônia. Certo? 25 bi de dólar numa venda um dia. Então, pessoal, não tem nada a ver se é digital ou não é digital, nós estamos falando de experiências humanas. Quem conseguir entender, e vocês que têm negócio, realmente levem muito a sério a relação com os clientes. Qual é a experiência que vocês provêm para eles? O que eles sentem em ter uma interface contigo? Legal? Vamos seguir. Tá, eu vou falar outra aí, que também é barbada, impressão 3D. Todo mundo sabe que é impressão 3D, aquilo ali, aquele cabeçote, a gente chama de extrusor. Por quê? Porque entra um filamento, ele esquenta tanto que ele derrete, que eu vou derretendo ele e vou botando, certo? Por isso que a gente chama isso de manufatura aditiva, e não manufatura subtrativa, que é como a gente sempre pensa a fábrica. A gente pensa em fabricar, a gente pensa que é, certo? Só que esse negócio aí, pessoal, esse negócio aí evoluiu. Evoluiu, e hoje o barato é, pá, clique. Fica ligado em mim aqui que eu estou perdido. Pode passar. O barato hoje é impressão de metal. Cara, já se imprime tungstênio, aço, alumínio, o que vocês imaginarem. A GE tem uma divisão só de impressão aditiva. A esquerda é a maior impressora de metal do mundo, imprime em raio de 1 metro. E a direita é a primeira turbina de avião impressa em 3D, da GE, não sei se alguém tem medo de voar ou não, mas o que chama atenção para mim forte é, essa turbina, para construir, usaria mais ou menos 855 peças. E dessa maneira, usa apenas 12. Vocês têm ideia do desenho da cadeia de fornecimento? A complexidade logística, a complexidade de manufatura de uma coisa dessas? Imagina que coisas caríssimas, de uma hora para outra, podem ter o custo reduzido pela metade. Entenderam o que pode atrás desse universo? Essa aqui é a impressora da HP, é uma impressora industrial da HP, certo? Eu acho lindo o desenho embaixo à esquerda, vocês veem aqueles pontinhos pretos, são as peças da impressora que a própria impressora se imprime. Se você tem duas e uma quebra, uma arruma a outra, entendendo? Só que os caras lá da HP, eu vi isso funcionando, é muito barato, mas eles dizem assim, não, cara, nosso negócio não é imprimir em 3D, nosso negócio é acabar com o estoque do mundo. E aí eu fico, estoque? Sim, o custo de inventário. Vocês entendem custo, né? O custo de inventário. Aí eu fui nos Estados Unidos ver, isso é dado aberto, no início desse ano, vocês não conseguem, quase 2 trilhões de dólares em produto parado nos Estados Unidos, entenderam? O valor do dinheiro. Aí o cara falou assim, cara, talvez esse foco de eficiência que a gente tem, talvez a gente está fazendo, além de a gente estar destruindo o mundo, está fazendo um monte de coisa que ninguém quer comprar. Tudo é lote, é grande, concordam? Produção em série. Talvez a lógica rebute. E se o software vai engolir o mundo, talvez a impressão 3D redesenhe completamente processos industriais. E tudo que a gente pensa gestão é processo industrial, concordam? Ele vem lá da Revolução Industrial e nós pensamos em planejamento e controle. Ok? Vamos mais. Outra, IoT, já viram falar disso? Que ideia bacana, internet das coisas. Vamos botar sensor em tudo que é coisa, tudo que é coisinha, no carro, na casa, sei lá o que, nas pessoas, no reloginho. E aí eu fico chupando o dado do mundo real e jogando para o mundo virtual, certo? Essa é a ideia do IoT. E é tanto dado que o apelido virou Big Data. É tanto dado que é Big Data, certo? E é tão incrível isso, que além de eu coletar dado, eu posso retornar, e o que era burro pode ficar inteligente. Por isso que a gente fala hoje da fábrica inteligente, do escritório inteligente, da fazenda inteligente, da loja inteligente, está tudo ficando inteligente, certo? Está tudo ficando inteligente, e até a porta está ficando inteligente, que antigamente era burra, a porta era burra. Agora a porta está inteligente. Esse é a Amazon Key, é o negócio da Amazon, que se tu é cliente especial, eles te dão uma tranca eletrônica, câmeras, e aí o cara, quando for entregar na sua casa, ele habilita na app, a porta faz plec, abre, você é avisado, aí você olha o cara entregando dentro da sua casa. Certo? Então, isso é grátis, a Amazon dá grátis para clientes VIP lá, nos Estados Unidos, ok? E eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa. A empresa, a startup que criou a tecnologia de vigilância e desse negócio se chama Ring, está ali a tabelinha do lado. Eu só quero chamar a atenção para vocês um dado. Essa startup, em 2013, um maluco foi lá e botou $1 milhão num valuation de 7,5. Pegou lá, o quê? 13%, 14%, certo? Um maluco, em 2013, botou $1 milhão para essa startup funcionar. 5 anos depois, a Amazon comprou a startup por 1,2 bi de dólar. Entenderam a matemática da coisa? É isso que alimenta uma loucura, tipicamente do Vale do Silício, que o cara fica com medo de perder a próxima Uber.
Então, lá é uma torração de dinheiro. Pessoal, vamos ser bem transparentes. Não existe maneira de perder dinheiro mais rápido que investir em startup. Dito? Segundo, mas se dá certo. Entendeu? Essa é a nova situação de negócio que nós estamos vendo. Vamos passar. Mais tecnologia. Ajuda aí. Blockchain. Pô, essa eu acho que vocês estão bem ligados, né? Vamos lá. O que acontece com o blockchain? Bom, você sabe aquela história do Bitcoin. Não sei se alguém comprou, está comprado, brincou com isso. Nem vamos entrar no papo se vale, não vale, se deveria valer. Mas a coisa mais incrível que o Bitcoin trouxe de presente foi o blockchain. Ou seja, para que o Bitcoin funcionasse, para que eu pegasse um Bitcoin e transferisse para ti, eu nem te conheço, nem sei quem você é. Para que eu fizesse isso sem que tivesse nenhum intermediário, não tem banco, não tem cartório, não tem ninguém no meio, como é que isso ia funcionar? Isso é o blockchain. Essa coisa de banco de dados distribuído, que eu tenho registros que não pode mudar, e eu garanto uma transação entre pessoas que não confiam uma na outra, usando a matemática da computação que está lá por trás disso. Que louco, cara. Que louco, porque é o seguinte, eu nem quero pensar em bitcoins e criptomoedas, eu fico pensando no que o mundo pode mudar sem intermediários. E se vocês pensarem, todos os arranjos comerciais que a gente tem, sempre tem intermediário. Só que eles, desde que a gente nasceu, eles estavam lá, então a gente não enxerga que é um intermediário, certo? Agora imagina, cara, eu vi a internet nascer, na boa. Eu me lembro quando a internet nasceu, a gente não sabia para que a gente ia usar aquilo, cara. A gente ficava dizendo se ia ter 2 e-mails na empresa ou 3. Nossa, 2 horas de discussão. A gente não imaginava que eu ia clicar aqui, chamar um carro, pagar minhas coisas. Cara, era muita viagem. Eu hoje vejo esse blockchain, a impressão que eu tenho é que a internet vai começar agora. Entenderam? A jogada mesmo da internet talvez comece agora. E aí tu vê caras muito loucos pensando nisso. E o Arcade City diz, cara, mas o Uber é um intermediário. O Uber está no meio, você quer andar, você quer carona, você quer dirigir, e ele fica com 25%, né? Falei, cara, é um intermediário. Nós criamos Arcade City, é uma startup que, usando blockchain, desintermedia tudo. Você quer andar, você quer carona, acerta o preço, faz negócio. Ok? Então, nós nem entendemos o Uber ainda, e já tem o cara dizendo assim, não, nós vamos passar por cima disso. Quer ver outra? Open Bazaar. Nós vamos fazer a mesma coisa, marketplace intermediário. Nós vamos pular por cima disso. Nós vamos criar com blockchain uma possibilidade, quer comprar, quer vender, faz negócio. Ok? E a gente vai, não para de ver casos e situações. Clica para mim, por favor. Auditoria, audit chain. É outra coisa. O processo de auditoria é tão caro. Uma opinião independente, certo? E cada vez a regulação exige transparência. Não é um processo caro, demorado, complexo. E se a gente usasse isso para ter registros imutáveis? E se nós rebutássemos isso? Se é do interesse, procurem por Audit Chain, que é uma dessas startups novas que tenta pensar assim, nós vamos redesenhar talvez o processo de reporte. Talvez mais fácil de entender, rastreabilidade, essa outra startup, Provenance. O que ela faz? Rastreabilidade. Cara, eu vou comprar salmão no supermercado, certo? Eu chego lá e olho aquele salmão e eu pergunto, é novo? E o cara diz, chegou ontem. E se eu pudesse rastrear o meu salmão e tivesse exatamente que a Gol embarcou e que ele foi pescado lá no Chile, não sei, entenderam? E se isso fosse a cadeia? Os chineses estão fazendo isso. Tu vai comprar lagosta hoje lá nas lojas da Alibaba e ela te dá o rastreamento que não é feito pelo cara do supermercado. Ele é feito por quê? Porque eu tenho uma condição de rastrear isso. Talvez a gente vai ver muito isso para remédio, várias coisas que tu tem dificuldade para identificar a origem e isso. E o que me dá mais... acelera é a Estônia. Não conheço, mas vou ter que ir lá visitar. Estônia é um paísinho de 1.300.000 habitantes, é o maior governo digital do mundo. A Rússia, a União Soviética e a Rússia tomavam conta lá, quando eles saíram, eles descobriram que existia um país que não tinha infraestrutura pública, certo? Aí o que acontece quando o cara está muito atrasado? Ele pula por cima, ele queima aquela etapa, e ele foi direto para o digital, entendeu? Eles digitalizaram, 99% dos serviços públicos na Estônia são online. É o maior índice de startup per capita da Europa e leva 3 horas para tu abrir uma empresa e 3 minutos para tu preencher, sei lá, posto de renda. Ok? 95% dos dados médicos de hospitais é tudo online, certo? E 99% das receitas que tu pede estão online. Eu não sei se alguém aqui já fez check-up, vai em médico. Onde é que estão os exames que vocês fizeram? Vocês devem ter um gavetão em casa cheio de porcaria, né? E aí tu quer saber, já imaginaram o redesenho desse tipo de negócio? Mas vamos lá. Vamos falar de robô, porque é sempre legal ver robô.
Né? Isso aqui é um robô, isso aqui é da Boston Dynamics, isso é um robô de fato, isso não é um vídeo. Tem um roboticista japonês que diz, quanto mais humanos eles ficam, mais a gente fica simpático com eles, até um determinado momento começa a ficar estranho. Certo? Assim, tem um limite para isso. Mas se a gente pensar em robôs de outra maneira, olha só esse robô aqui. Ó. Passa para mim. Esse robô aqui, ele está fazendo um muro. Esse robô é da startup Construction Robotics e diz que assenta mais ou menos 600 tijolos por hora, enquanto um bom pedreiro talvez 60. É claro que isso incita a pergunta, e o trabalho do pedreiro? Certo? Dá mais um clique, por favor. Agora vamos para esse outro robô aqui. Esse aqui é o Da Vinci. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma sutura numa casca de uva, numa ameixa. Entendendo? Olha a destreza. Aí eu fico pensando assim, que médico que se formou recentemente que tem destreza para fazer isso? Ou para operar uma máquina dessa? Então eu fui do pedreiro ao médico. Ok? Certo? Sempre que a gente pensa nesse... clica, por favor. Sempre que a gente fala de robô e vem à tona emprego e trabalho, surge muito, aparece muito os ludistas. Ludismo foi um movimento no início da Revolução Industrial, onde que os caras entravam nas fábricas e quebravam tudo que era equipamento, entendeu? Porque aquilo fazia mal, tirava emprego. Então a gente usa o termo ludismo para dizer, esse é um ludista. São as pessoas que são anti-tecnologia, são anti-mudança. Eu já aprendi que tem 3 razões para o cara ser ludista. Primeiro, é um cara realmente consciente, ciente e preocupado com as mudanças. Segundo tipo de ludista, não tão bacana, é o cara que não conhece a tecnologia e tudo que é diferente ele não conhece, para ele não... isso aí não vai dar nada. Concorda? A ignorância. E o terceiro tipo de ludista, para mim, é aquele que está muito bom do jeito que está. Para que mudar? Ok? Quem está ganhando o jogo não gosta que mude a regra, certo? Ou seja, é ótimo aquele continuismo. Ok? E é óbvio que eu tenho viés. E respeito os outros, certo? Mas o que tem acontecido na tecnologia é que, e vocês talvez tenham acompanhado, o Fórum Social Mundial, anos atrás, apresentou esse relatório dizendo que 65% das crianças que estão entrando no primário hoje vão trabalhar em empregos que ainda não existem. Alguém tem filhos aqui nessa idade? Vocês já pensaram que tipo de conselho vocês vão dar? Quais são as habilidades que vão ter? Ok? Então eu vou pular, já como é que diz o ministro do STF, puxei uma pena, veio uma galinha, né? Mas dá mais um clique para mim aí. Vamos para essa outra coisa que talvez seja mais divertida. Vocês já viram falar de EV e AV? EV, veículo elétrico. AV, veículo autônomo. Eu achei um barato descobrir... Volta um, por favor. Volta um, por favor. Eu achei um barato descobrir que em 1900 o automóvel mais vendido nos Estados Unidos era um automóvel elétrico. Era aquele ali, o Runabout. Por quê? Era carro de senhoras, porque elas pegavam, iam ali no armazém e voltavam, não tinha cheiro ruim de combustão ou gás, entenderam? Quem matou esse carro elétrico? O Henry Ford. Por quê? Porque ele arrumou a mecânica de produção em série, começou a fazer o tal do modelo T, num preço muito barato, petróleo muito barato, criou postos de gasolina, acabou com esse negócio. Inclusive porque a bateria era muito ruim, não dava para ir longe. Né? Pois esse mundo mudou, clica lá. Esse mundo mudou, agora ele está... Clica lá, por favor. Esse mundo mudou e ele ficou mais bacana. Isso aqui é um Tesla que, além de ser elétrico, é autônomo. Ele está dando uma volta na Califórnia, certo? Vocês podem ver que o motorista não está tocando nem no volante, nem nos pedais ali. E à direita, as câmeras, essa é a tecnologia que permite o carro olhar, decidir e dirigir sozinho. Ok? Pessoal, eu vou lá para o Vale do Silício a cada 2 meses, 2 meses e meio, com o nosso time lá. Daí eu vou e fico 2, 3 semanas. Eu voltei faz 2 semanas e dessa vez eu dei uma banda de Tesla X, que é tipo a SUV da Tesla. Tá? Quando eu entrei na Highway, o meu companheiro lá, o Pedro é o CEO da Start, por isso que ele lembrou do Pedro. O Pedro disse assim, Cruel, aperta o pé aí, acelera, mas não te mexe, acelera. E eu entrei na Highway e meti o pé. Pessoal... Sabe, já andaram de montanha-russa? Eu já andei, mas não gosto. Sabe aquele enjoo? Me deu a mesma sensação de enjoo. A aceleração do SUV é de 0 a 100 em menos que 4 segundos. A aceleração do modelo esportivo é 1,9 segundos. Mas deixa a Ferrari para trás longe. Entenderam? É outra loja. Segundo, entrei na freeway e taquei o botão do autômato. Larguei o bichão sozinho.
Olha o pavor que me deu, porque quero ver largar sozinho. Né? Larga na mão do negócio lá e vai que tem um bug no software, sei lá. Mas tu fica naquela sensação que vai fazer essa curva, e daí vai, e daí a hora fechou o trânsito, eu falei, vai bater, ele parou, ele andou. Cara, assim, eu me acho bem safo e bem pra frentex nas coisas, mas eu tomei susto. E assim, é se transportar para o futuro, certo? É se transportar para o futuro. Isso aqui é o Tesla, dá mais um clique ali, por favor. Esse aqui é um outro carro autônomo, esse é do Google, que a gente chama da Alphabet, né? A dona do Google, a holding, na verdade. E você está vendo que esse também é um carro autônomo, você vê que não tem ninguém sentado na frente, ninguém operando. Eu só botei esses dois vídeos para vocês entenderem duas diferenças dessa indústria. Primeiro, tem gente dizendo que isso vai ser produto de consumo, você vai comprar para ter em casa. Tem gente dizendo assim, não vai ser produto de consumo, isso vai ser frotista. Alguém vai comprar centenas desses e botar para operar. Entenderam? Entenderam os dois desenhos? Então, não é só a tecnologia, é a maneira como você desenha negócio em torno disso. Então, agora, vamos fazer mais um clique lá. Mais um clique. E eu vou, por um segundo, pedir para vocês serem crianças comigo, tá bom? Tá, eu sei que todo mundo ama carro, não vou perguntar quem tem carro, porque vai ser alta a taxa. Tá? Mas eu sei que a gente compra carro para combinar com a roupa. Pô, eu lavava o carro do meu pai no sábado para dar uma volta na quadra. Tá? Eu sei que tem todas essas histórias. Tá? O cara é bacana, o cara tem sucesso, tem um carrão. Eu sei que está na nossa cultura. Mas por um segundo, eu gostaria que vocês imaginassem comigo que esses negócios, esse carro elétrico autônomo, vai ser mainstream. Ele vai ser comercialmente viável e começa a aparecer um monte por aí, certo? Essa é a viagem. Aí eu pergunto para vocês o impacto. O que vai acontecer com seguro de vida e automóvel? O que vai acontecer com compra e venda, se for frota? Financiamento. O que vai acontecer com manufatura? Um carro a combustão é mais de 1.000 peças para montar. Um carro elétrico é menos de 100. O carro do Tesla é uma melanciazinha, assim, ó. Certo? Agora fica pensando em peças, serviço e manutenção. Se o carro de vocês está com 200 mil quilômetros, já estão achando que está na hora de passar adiante, ou tem que fazer o motor. Um motor elétrico faz mais de 1 milhão de milhas. São 2.000 quilômetros sem revisão. Aí você, até reciclagem em ferro velho, será que vai impactar até isso? Porque eu tenho uma durabilidade maior? Mais um clique. Vamos continuar a viagem aqui. Mais um clique, por favor. O que pode acontecer com postos de abastecimento, estacionamento, serviço de entrega, transporte público, receita pública de multas? Já se deram conta? O que o governo arrecada de multa? Se o carro está para andar 80, vai andar 80. Né? O que mais? Órgãos públicos. Quantos órgãos públicos para regular, entregar, fazer carteira de motorista? Fica imaginando isso. Mais um clique, vamos continuar viajando. Vem comigo aí, parceiro. O que pode acontecer com hospitais e emergências? 1,3 milhão de mortes por ano no mundo com acidente de carro. O que vai acontecer com doação de órgãos? De onde é que vem os órgãos hoje? A grande maioria para doação. Para baixo ali, vigilância e privacidade. Se der um crime aqui na rua, a polícia, a primeira coisa, vai nos prédios pedir câmeras, para ver se viu alguma coisa. Já imaginaram milhares de carros andando e filmando tudo? Entenderam? Onde pode ser? Sistema judiciário. Vai desabar um monte de casos e vai surgir um monte de outros. No caso do acidente, é culpa de quem? De quem vendeu o carro, quem fez o software, você que comprou o carro. Entenderam? Vocês já pensaram no drama ético? Eu estou com o meu carro autônomo ali. A iminência de um acidente, certo? Se o meu carro bater de frente, existe grande chance de eu me machucar. Se o meu carro autônomo girar, eu me protege, mas ele aumenta a chance de machucar o outro, certo? O que o carro deveria fazer? Drama ético. Qual é a versão do software que vocês querem? Talvez vai ter o Honda Civic e o Honda gente boa. O Honda gente boa, o que é? Não, é que o cara lá, o software dele, ele se arrebenta. Sei lá, vai ter marqueteiro explorando esse lance aí. Tá? Dá mais um clique, parceiro. Vamos continuar viajando. Manutenção de estrada, 15, 20% melhor uso de infraestrutura que já tem. Real estate, por que esse terreno vale tanto e aquele não vale tanto? Entenderam a lógica do impacto? Outro, filme de Hollywood. Vai ser muito idiota ver filme de um perseguindo o outro. Vai parecer mocinho através de índio lá, sei lá, entenderam? Ao mesmo tempo, vocês já imaginaram o tamanho da nova audiência? Cara, Marginal em São Paulo, tu vê aquelas milhares de carros lá, o que os caras estão fazendo? Nada. Dirigindo, mas aprende a cantar, sei lá, entenderam? É uma super... Até corrida de carro. Tem um brasileiro agora que está investindo na RoboRace. RoboRace é uma corrida de automóveis, em que na primeira parte da corrida é piloto, na segunda o carro tem que andar sozinho. Entenderam a lógica da brincadeira? Eu quero ver o do Galvão Bueno fazendo isso. Clica lá, amigo.
E é só para divertir vocês, para vocês entenderem que talvez não aconteça lá, nas ruas, talvez aconteça aqui. Um lugar em que tem mais repetição, um negócio mais estável, um negócio que tem que trabalhar 24 horas por dia. Isso aqui é um trator da Case, elétrico e autônomo, trabalhando. Ok? Então, talvez esse impacto... Pessoal, nós não estamos falando de uma tecnologia que vai existir. Nós estamos falando de uma tecnologia que já existe, está disponível e o custo dela vem fazendo assim. Ok? E causa muito. E eu também fiz a provocação daquilo, porque se alguém achar que não está no negócio de automóveis, me desculpe, mas nós não estamos falando de negócio de automóveis. Nós estamos falando que hoje a competição é muito transversal. Bem provavelmente a ruptura não vem do teu concorrente. Vem alguém de fora desse ecossistema. Entenderam o que está acontecendo? O problema da Ford não é mais a GM, que não era mais a Volks. Surge um Tesla. Certo? Assim, se vocês olharem, é isso que a gente vem reparando aí. Deixa eu ir para frente, para ir para a última, que para mim é a mais divertida, que vocês já viram falar de inteligência artificial. Está todo mundo falando de inteligência artificial. Certo? Tem esse professor de Stanford, que eu adoro ele, que ele diz, inteligência artificial é a nova eletricidade. Eletricidade mudou tudo há 100 anos atrás, inteligência artificial pode mudar tudo agora. E esse tema pode ficar muito complicado, e eu já aprendi que quando você quer falar de um tema complicado, começa contando uma historinha. Que as pessoas se conectam na historinha. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Essa historinha é de 1960, um cientista disse assim, eu vou jogar jogo da velha com as minhas caixinhas de fósforos. Aí ele pegou 304 caixinhas de fósforo. Isso aqui é só uma simulação do que ele fez. E cada caixinha, ele desenhava o que pode ser do tabuleiro de um jogo da velha. Tem 304 maneiras que tu pode olhar um jogo da velha, e tem uma bolinha, o xizinho, ou várias bolinhas, entenderam? Tem 304 configurações possíveis no jogo da velha. Ele botou cada caixinha. Dentro de cada caixinha, ele botou 9 botões coloridos. Cada botão colorido representava uma casa do jogo da velha, certo? Ele disse, então vou jogar. Ele botou o tabuleiro, jogou, fez o X dele, viu o desenho da caixa tal, abriu, pegou qualquer botão vermelho, se era vermelho, tinha que botar em cima naquela posição. Entenderam a lógica? Se já estava marcado, ele botava de volta, pegava outro. Daí ele jogava de novo, abria a caixa, pegava outro botão, e aí ele foi jogando. Se ele ganhava das caixas, ele pegava todos aqueles botões e botava fora. Se ele empatava ou perdia, ele pegava todos os botões e botava de volta na caixa. Entenderam a lógica? Aí ele foi jogando, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, tira botão, volta botão, tira botão, até uma hora que ele não conseguia mais ganhar das caixas de fósforo. Não sei se vocês já viram o jogo da velha, 2 caras safos jogando, ninguém ganha de ninguém. Porque tu entendeu a lógica, certo? O que esse cara fez? Ele treinou o sistema. Não tem computador nenhum aqui, certo? Sistema pode existir sem eletricidade, tá? Então ele treinou um sistema, e o sistema ficou inteligente o suficiente para não perder mais dele, porque quando ele abria a caixinha só tinha aquelas cores que não perdiam, certo? Pois isso continuou evoluindo, clica lá para mim. Isso continuou evoluindo, e eu vou mostrar um experimento recente da Unity, que faz games. Ela fez o seguinte, ela entregou um jogo para um computador e disse, joga. Só tem o seguinte, tu pode mexer o boneco só para os 4 lados, e tem 2 regras. Se tu pegar lá o presentinho, tu ganha 1 ponto, e se tu for atropelado pelo caminhão, você morre. Entenderam a coisa? Aí ele botou, o computador está jogando, ó. Ele está bem perdido, ele não sabe. Pessoal, o computador não sabe que é um jogo. Ele só recebe pixels, pontos da tela, entendeu? Então ele vê borrões e ele, depois de uma hora, ele já saca que é melhor ir para frente. Nunca ninguém disse que era para ir para frente. Ele não sabe nem que é um jogo, ele não enxerga o carro, ele enxerga pixels. E aí vocês veem que ele vai ficando, morreu de novo. Ele vai experimentando, e cada vez que ele experimenta, ele aprende. Cada vez que ele aprende, ele muda o comportamento do algoritmo que ele está usando. Certo? Entenderam a ciência por trás? O modelo mental? Depois de 6 horas, olha como ele joga. Imbatível, bichão. Porque ele encontrou padrões que são muito diferentes. E talvez por isso as pessoas hoje ainda falem. Clica para mim. Clica, por favor. Eu quero dizer uma opinião para vocês. Esse negócio de inteligência artificial tem mais de 70, 80 anos. Ok? Todo mundo falava e tudo, mas isso aí pensem, existia uma velha inteligência artificial. Na velha inteligência artificial, tu pegava um cara inteligente, ele fazia um programão louco, bacana, cheio de inteligência. A gente jogava xadrez com o computador e achava, nossa, que computador inteligente. Ok? Essa era a inteligência. E tirando os filmes de ficção científica, que os computadores vão dominar o mundo, nunca a inteligência artificial entregou muita coisa com isso. Até uns 20 anos atrás. Por quê? Porque era tudo codificado. Alguém entendia um negócio, vai lá e programava para fazer aquilo que o humano tinha pensado, certo? Só que faz uns 20 anos atrás, que surgiu uma técnica de inteligência artificial, muito específica, com o nome, clica, com o nome de Machine Learning. E o nome já inspira, a máquina que aprende, certo?
E então, e mais recentemente, uns 5 anos atrás, uma técnica disso chamada Deep Learning. Mas vamos ficar muito no Machine Learning, e eu vou arriscar dar uma aula de Machine Learning em 1 minuto para vocês. Topam? Legal? Vamos lá, clica lá então, vamos dar essa aula. 1 minuto. Pessoal, vocês já ouviram falar que f de x é igual a y? Tu tem uma função, tu joga um x nela e quer que ele te guspe um y, certo? Você joga uma coisa e quer que ele te responda a outra. Você faz um... Okay? Qual era o jeito velho de inteligência artificial? Você chama um cara safo, programador, e diz assim, codifica aí o f para mim, né? Porque eu quero jogar um x e quero que ele me devolva o y, certo? Você fazia um programa, sei lá, mais ou menos inteligente, mas você fazia um programa, certo? Esse é o jeito velho de inteligência artificial. Qual é o jeito machine learning de inteligência artificial? Vocês já têm um monte de dado X que vocês sabem que vai dar Y. Tu tem um monte de fotos que tu sabe que é gato, cara. Outro monte de fotos sabe que é cachorro. Tu tem um monte de cadastro de cliente que sabe que não paga. Você tem um monte de currículo de gente que você contratou e deu... outros que deram certo. Fica pensando em dados. Geralmente, vocês nem sabem o dado que vocês têm, certo? Vocês nunca pensaram dessa maneira. Mas fica imaginando que tu já tem X's que valem Y, certo? Aí o que a gente pega? A gente pega um monte desse negócio, joga dentro de um programinha, titiquinho, e ele fica treinando. Ele fica aprendendo, e nós treinamos ele. Quando ele está pronto, eu pego um outro X, jogo lá, e ele é gato. E cada vez o bicho está melhor. Certo? Como é que ele faz isso? Tecnicamente falando, a gente ainda não consegue explicar. A gente entende a matemática que faz, mas não a matemática resultante. E isso causa muito estresse nas pessoas, porque a gente não sabe o limite disso. Ok? Entenderam a brincadeira? Então, dá uma enter. Bom, agora vocês são especialistas em inteligência artificial e já sabem por que todo mundo diz dado é o novo petróleo. A gente não quer mais dado para fazer mais gráfico de pizza e coluna, e, sabe? Não é para isso que é dado. A gente quer dado para treinar computadores e criar os melhores algoritmos. Então, quem vai programar inteligência artificial no futuro não é um humano, é a própria máquina. Por isso que quem tem dado tem vantagem. Entenderam a lógica que tem por trás desse negócio? Vamos lá, mais um clique lá, parceiro. O que o cara está fazendo ali? Ele está apagando com o mouse a imagem que está à direita. Ele vai apagar o fio ali, se vocês conseguem entender. Ó. Tá certo? Está fazendo isso com o mouse. A bandeirinha ele apagou. Isso quer dizer que ele sabia, ele tinha uma foto desse lugar sem bandeirinha? Ou sem a pedra? Não, não tinha. Mas então como é que ele faz? Isso é que usar o termo inteligência artificial eu acho que é meio exagerado. Se eu perguntar para vocês, pensem em 5 amigos super inteligentes que vocês têm. E se eu pedir para explicar, vocês tendem a explicar de maneira diferente. Não, esse cara tem uma memória incrível. Esse cara, na hora de uma confusão, ele sempre arruma um jeito. Esse cara faz conta de... Sei lá, vocês vão explicar a inteligência com características diferentes. Ou seja, a inteligência é uma coisa humana. Certo? Tem sentimento, tem consciência. O que nós fazemos hoje, a gente chama de inteligência, na verdade, é um viés de inteligência chamado predição. Prediction quer dizer, eu tento saber uma coisa que eu não sei baseado no que eu sei. Dado. Certo? Então eu faço uma inferência matemática daquilo. Ele viu tanta foto, ele viu tanta imagem, que ele pressupõe que se tirar a pedra está aquilo ali. Não foi ninguém lá que disse para ele. Entenderam a mecânica que tem por trás disso? Então, quando vocês entenderem inteligência artificial, antes das máquinas assumir o controle, nós virar escravo delas, elas vão mandar em tudo, certo? Tá? Mas antes disso, nós vamos ter muito uso útil para isso. Tá? Essa ideia de ficção científica, pessoal, isso a gente não sabe o que tem no futuro. Né? A única certeza é que ninguém sabe o que tem no futuro. Mas muito antes de ficar... É que isso vende muito filme, entenderam? Se eu botar no site da Startse, inteligência artificial mata alguém, nossa, vai dar clique para burro. A inteligência artificial salva uma vida. Dá metade dos cliques. É o viés que as pessoas têm para isso. Clica lá, parceiro. Vamos lá que eu acho que eu estou enjoando vocês. Do lado direito, esquerdo de vocês é o Obama. Do lado direito não é o Obama. Do lado direito é um processamento de inteligência artificial pedindo para o Obama falar o que eu quero que ele fale. Entenderam? O que o menino está falando, o Obama está repetindo. Eu tenho tanta imagem do Obama, eu tenho tanta coisa do Obama, que eu treino o Obama fazer o que eu quero. Claro que nós estamos em época de eleição, né? Nós estávamos preocupados com fake news, agora nós vamos ficar com fake foto e agora fake vídeo. O cara que criou isso, ele disse que ele criou, e foi um cara, hein, tá? Que criou isso, ele criou dizendo assim, eu queria fazer isso para mim ter chance de conversar com meu pai depois que ele se fosse. Entenderam? Ele foi contratado agora pelo Google e ele é um dos líderes do negócio para bloquear, para tentar identificar onde é que vem. Porque a mente humana sempre tem um malandro que quer fazer o mal com a tecnologia, né?
Entendeu? E vamos lá, não é a tecnologia que é culpada. Martelo serve para pegar o prego e para matar uma pessoa, certo? Então, essa coisa de botar na conta da tecnologia também, assume, né? O problema é a gente, tá? Vamos lá, então, segue lá. Mas tá tudo bem, mas tirando essas legalzices, o que dá para aplicar a inteligência artificial? Cara, um monte de coisa. Detecção de anomalia, detecção de fraude, sistema de recomendação, quem compra isso, tu quer comprar aquilo, visão computacional, reconhecer voz. Se vocês entrarem no Google para traduzir alguma coisa, vocês estão usando exatamente isso. Os veículos autônomos é tudo baseado nisso. Análise e projeções financeiras, diagnósticos médicos. Talvez muita gente aqui tenha uma pintinha, né? E pode estar estressado se não sabe se é um carcinoma ou melanoma. Daí você vai num dermatologista, ok? Tem só aquelas duas, as de cima são benignas, as de baixo são malignas. Mas aquelas com verde, viu que elas são muito semelhantes. Qual é a experiência do médico dermatologista para saber a diferença desse negócio? A Universidade de Stanford pegou 130 mil dessas pintas, já rotulado com quase 3 mil doenças equivalentes, e treinou algoritmos. Então, a gente espera que, rapidamente, na área médica, isso vai ter muita aplicação. Quem já não fez uma tomografia e levou para o médico dizer o que era? Concordam? Cada vez mais, os computadores vão ter uma habilidade de identificar e fazer aquilo com uma capacidade muito melhor. Então, por exemplo, um radiologista vai shiftar muito a profissão dele. Porque olhar simplesmente a imagem e fazer um laudo vai ser muito óbvio. E ele não tem como competir com uma máquina que viu 1 milhão de exames. Entenderam a mecânica que tem por trás desse tipo de coisa? Mas vamos lá, dá mais um clique lá. Fica comigo aí, tá? Porque não está funcionando. Carros autônomos. Como é que ele processa? Tudo isso que eu falei para vocês. Eu converto a imagem em pixel, eu tento reconhecer que é um automóvel, uma distância, e eu mando o carro comandar para fazer isso. Ou seja, um carro autônomo não é um problema de engenharia mecânica, e sim de engenharia de software. Um carro autônomo é um computador que tem rodas. Não é um carro que tem computador dentro. Tem, na verdade tem. No porta-mala tem umas placas de... É um computadorzão que anda assim, tá? Dá mais um clique para mim. Outra aplicação que eu acho que nosso país vive muito no agro, isso aqui é uma startup. O que ela faz? Ela está reconhecendo planta a planta, a que tem deficiência, e ela joga algum tipo de defensivo. Como é que é hoje? Certo? Como é que é hoje? Burrifa geral, né? Por quê? Porque não tinha como botar um cara olhando... Joga nessa, joga naquela. Era muito caro. Talvez agora não. John Deere, vocês talvez conheçam de nome, comprou essa startup por 305 milhões de dólares em setembro do ano passado. Ok? Criado por uma meninada lá em Stanford. Mais um clique aí. Eu quero mostrar para vocês na China a Bingo Box, para quem está com verejo. O que é a Bingo Box? É tipo uma loja container. Ela pode ser colocada em lugares de difícil acesso e ela não tem ninguém trabalhando nela. Ela é uma loja não tripulada. Entenderam? Não tem ninguém trabalhando, então ela efetivamente fez. Então a moça entrou, faz o check-in, entrou na loja. Bom, como a loja consegue ser colocada em lugares remotos, ela tem aí a variedade de sortimento dela, e aí a moça vai fazer o check-out. Ela está passando ali, passando as coisas que ela vai comprar, ela vai pagar. Ninguém usa cartão de crédito na China, você sabe, isso é coisa ultrapassada. Na hora de ir embora, eu conferi, pagou tudo, muito obrigado, senhora. Esse rapaz, não pagou aquilo ali. Esse é o famoso... Xing Ling, mão leve da região. Pessoal, a China é hoje o maior investidor de capital de risco de inteligência artificial do mundo. A China começou a investir duramente nisso para ser vigilância, entendeu? E eles reconhecem chineses, tudo parecidinho, em qualquer lugar da China. Eu li ontem à noite essa, assim. Tem um parque na China, nem sei meu tempo, mas agora eu vou, né, Thiago? Segura. Quanto tempo eu tenho? Bom, vou contar a história. Tem um parque na China que eles começaram a detectar que as pessoas iam lá roubavam os rolos de papel higiênico. E os caras não conseguiam detectar. Daí eles foram, mudaram todos, enorme o parque, né? Em muito lugar turístico. Daí eles começaram a botar aquelas máquinas que o cara só consegue tirar, sei lá, meio metro, o necessário, tá? Do papel higiênico. Daí eles começaram a descobrir que os caras continuavam roubando, porque o cara ia nesse, tirava meio metro, ia no outro, tirava meio metro. Daí os caras fizeram o quê? Agora tu entra lá no banheiro, tu tem que tirar o óculos, boné, e ele escaneia seu rosto, você entra e tira o meio metro. Se em menos de 9 minutos você for em qualquer outro banheiro, ele não abre a porta do banheiro para ti. Esse é história real, não é conto. Vai, mais um enter lá. Mais um enter lá. Pessoal, a China tem mão dura para umas coisas e é extremamente liberal para outras. Enquanto aqui no Ocidente a gente diz, vamos com calma com esse negócio, o chinês tem uma atitude completamente diferente. Toca, se der pau a gente arruma.
Isso se chama tecno-utilitarianismo. A cidade de Beijing, sozinha, definiu um fundo de 2,1 bi de dólares só para pesquisa de AI, e o dinheiro investido em startups na China, em 2013 era 4 bi, 2000, ano passado, pulou para 63 bi. Aí vocês entenderam porque nós botamos um escritório na China. Entenderam? Tá bem. Legal, vamos lá. Então, eu viajei, incomodei. Dá um enter, por favor. E eu quero falar, então, do que pode ser os fundamentos disso. Agora vamos fazer rápido aí, por causa dos meus 10 minutos. Fica ligado comigo. Sai do celular. O flywheel, tá? Dá um enter lá. Primeiro, vocês já ouviram falar que o mundo está exponencial? Está tudo exponencial, exponencial. Todo mundo está sofrendo exponencialite. Porque todos os cientistas dizem que tudo que tu mede como tecnologia, a maneira como ela evolui é exponencial. A gente chama, é o taco do jogador de hóquei. Ele tem aquela curva assim, certo? Isso a gente chama de exponencialidade. Mas vamos na boa, vamos na matemática, clica aí. Vamos na matemática desse negócio. Você sabe o que é a curva linear azul, curva exponencial vermelha, certo? A curva linear todo mundo sabe porque a gente sabe. Uma hora andei 100 km, 2 horas andei 200 km. Nossa biologia, assim, tempo e espaço, certo? Todo mundo aqui faz conta de cabeça, todo mundo aqui é safo, bacana, ligeirão, tá? Só que a curva vermelha, ela é muito enganadora. Olha aí, se eu fui até a casa, então pensa, azul é 30 vezes x e vermelho é 2 na x, ok? Então se eu vou até o 10, olha como ela dá aquele pulo lá. Então só dá um enter aí, por favor, amigo. Eu vou fazer um desafio para vocês. Primeiro azul, quanto que é 30 vezes 30? Por favor. 900, então dá mais um enter, só um. E agora eu pergunto a vocês, quanto que é 2 na 30? E exatamente, vocês estão bem, clica aí. Exatamente, 1 bilhão, 73 milhões, 740 mil, 824. Pô, vocês estão pô, nunca ninguém tinha feito essa. Que sacanagem é isso, parece que é enganação, certo? 2 na 272 são todos os átomos do universo. Ou seja, é muito sacanagem, parece que não funciona isso. Só que eu aprendi uma coisa, essa curva aqui é bandida, maldita, disfarçada. Vocês viram essa barriguinha embaixo? Parece que ela não se mexe, né? Ela vem ali, não se mexe, daqui a pouco ela faz o cotovelo da curva e bum! Dizem que essa é a principal razão pelo qual todos nós aqui não enxergamos disrupção. Porque tu diz assim, já fiz orçamento de teto solar lá no sítio ano passado, aquilo não vai se pagar nunca. Ano passado, exponencialmente, faz um século. Entenderam? A mecânica é diferente, por isso que a gente toma susto. E por isso que a gente não consegue acompanhar. Porque se tu mede linearmente, você não entende o movimento que esse negócio tem. Dá mais um clique lá, amigo. Vou mostrar algumas curvas, vocês veem se enxergam a bichana. Número de motoristas associando no Uber de 2012 a 2017. Número de pagamentos online no PayPal. Bookings de verão no Airbnb. Imagens de upload no Instagram. Usuários novos no Coinbase para comprar Bitcoin. Estão vendo? Estão vendo o perfil? Estão vendo o perfil? Porque não enxerga o movimento? Dá mais um enter aí. Essa tecnologia, além de ela ficar melhor e mais barata, ela causou um efeito incrível no mundo. Incrível no mundo. Ela desabou o custo do experimento. Clica lá. Esse desenho aqui, vocês estão ouvindo mais assim, nos últimos tempos, as pessoas falam mais de startup. Sentem isso? Deixa esse desenho aqui para vocês. O que mais ou menos dá para entender, no fundo da tela, é o site do Wells Fargo Bank, talvez o maior banco de varejo americano. Cada loginho daqueles de setinha é uma startup bicando um serviço do banco. Estão entendendo? Dá mais um enter aí para mim explicar uma coisa. Tem uma explicação muito simples por causa desse negócio de startup. É econômica, é o preço. Quando o preço de uma coisa desaba, qual é a tendência? Se consumir mais daquilo, certo? Quanto custa empreender? Antigamente, para empreender no Brasil, tinha que ser meio louco e meio rico. Ou muito louco e muito rico. Hoje, nem tão louco, nem tão rico. Ou seja, é tão barato a tecnologia e o conhecimento está tão abundante que tem mais gente querendo experimentar. Entenderam o que aconteceu? Esse é um fenômeno que está acontecendo e está ficando mais popular. Então, pense em startup como uma coisa que pode ser legal lá fora ou pode ser uma coisa dentro do teu business. Clique. Tomei um tempo aqui. Então, eu quero dizer para você o seguinte, na velha economia, ontem, o mundo girava 30 na 2 experimentos por hora, entenderam? E na nova economia, que começa amanhã de manhã, o mundo é 2 na 30 experimentos por hora. Quando tem um monte de experimento, o que acontece com a velocidade da inovação, com o ritmo da inovação? Ela explode junto. Então, se vocês ouvirem falar mais de startup e acharem que o mundo está mais rápido, faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Existe muito maluco testando coisa nova. Clique. Algumas delas, startups, viram até unicórnios.
Olha a primeira ali, 2009, apareceu um unicórnio. 2010, mais um. 11, apareceram 6. Olha o que aconteceu depois de 2014. Olha o que a gente já mapeou. Startups que atingiram um valuation de $1 bilhão. Isso pode ser uma bolha? Pode. Mas pode ser a maldita se mexendo. Ok? Mais um enter, amigo. Com esse mundo acelerado, nós precisamos de um novo mindset de gestão? Como é que a gente vai lidar com essas diferenças? Dá um enter aí. Eu quero contar uma história, então, para marcar vocês. Eu não sei o que vocês pensam com gestão, mas vocês sabiam que quando o Apollo 11, os primeiros caras que pisaram na Lua, chegaram de volta na Terra, filmavam e tudo, vocês sabem qual foi a primeira tarefa deles, que eles tiveram que fazer? Preencher o tal do formulário de entrada nos Estados Unidos. Dá um enter aí. Eles acham que eu estou de brincadeira. Está aqui o formulário. Origem, Lua. Não, está ali, ó. 69, Lua. O que está trazendo? Pó lunar e pedras lunares. Cara, está ali o Armstrong, ó, a assinatura do Neil Armstrong. Talvez essa fixação que a gente tem na gestão de orientação por controle, ela é claro que ela é eficiente, mas também, né, cara? Tipo assim, a lua é azul, o mundo é azul, sei lá, puxa outro papo com o cara se pedir para o formulário. Tá bom, clica o enter aí. O que eu quero dizer para vocês é que nós monitoramos muito esses lugares regionais extremamente inovadores, são os novos ecossistemas de inovação, eles têm outra lógica. E sempre a gente vê 3 ingredientes, tem que ter muito know-how, muito capital para risco e tem que ter muita rebeldia. Não rebeldia de maluco, mas de inquietude, de insatisfação do jeito que é, certo? Dá um enter aí, dá 2 enters. Eu acho que todos nós somos acostumados com o que eu poderia chamar de general management. É a gestão que a gente aprendeu, certo? Ela busca alta previsibilidade, baixa incerteza e tem uma regra. Tem que melhorar sempre. E é uma gestão por conformidade, é planejamento e controle, e a gente vê sempre falar qualidade, melhoria, visão, missão, processo, controle, hierarquia, business plan, Lean Six Sigma, PDCA, voz do cliente, muita funcionalidade, plano de venda. Passa bem essa bola. Ok? E estava tudo bem no mundo. Dá mais um enter. Mas aí a gente descobre que talvez nesse mundo de startup não vem como uma legalzice, uma coisa de criança e cabelo colorido. Talvez está surgindo uma nova e poderosa ciência de gestão, que nós vamos chamar aqui de Entrepreneur Management. Uma gestão empreendedora. Dá mais um clique. Ela trabalha com baixa previsibilidade e alta incerteza, e a regra lá é aprender muito rápido, porque eu não sei o que é. E lá não é conformidade, é originalidade. Por isso que a gente fala de inovação, transformação, propósito, manifesto, experimento, autonomia, rede, business model em vez de plan, lean, startup, agile, empatia, experiência, growth hack, dribla, dribla, dribla. Passa, 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 dribla, dribla, dribla. Entenderam? Entenderam a lógica diferente? Dá um enter aí. Grande desafio da gestão moderna é ser yin e ser yang ao mesmo tempo. Pessoal, startup não é uma versão pequena de uma empresa. Não pega o teu modelo de processo, organização, organograma e acha que tu vai startupar. Porque startup é uma atividade temporária que está buscando um modelo de negócio extremamente inovador. Eu não sei se vai ser aquilo no final. Então não me pede cronograma. Entenderam? Como é diferente? Como é ruptura? Isso aqui é Entrepreneur Management. Do outro lado, uma empresa não é uma versão grande de uma startup. Tanto é que as startups que crescem muito começam a apanhar um monte. Por quê? Porque uma empresa encontrou um business model e ela tem que escalar e executar de maneira exímia isso. E um fere o outro. Por isso que vocês entenderem, lógica de startup, ela parece ferir a lógica. Vocês, de contabilidade, devem olhar por que pagaram bilhões para uma startup e dizer assim, isso não faz sentido, o balanço não faz sentido. Não faz sentido, porque a matemática financeira de startup é completamente diferente. É outro jogo. Certo? É outro jogo. E dá mais um enter aí. Por que agora nós estamos falando disso? Por que agora nós estamos falando disso e o mundo sempre funcionou direitinho? Porque há 100 anos atrás, vocês veem quem eram as maiores empresas do mundo. Há 50 anos, vocês veem quem é a maior empresa do mundo. Está lá a pobre da Kodak. A Kodak, e ali é a Polaroid. Ó, a Kodak não morreu sozinha. Certo? É que não é fácil ver quando o bicho é contigo, né? Com os outros é mais fácil. O ano passado, qual eram as maiores empresas do mundo? Vocês conhecem ali, né? Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. E eu pergunto, em 10 anos, nem pensem em o que vocês acham que vão ser as maiores empresas do mundo? Ok? O que vai ser? Dá um clique aí. Vamos supor o seguinte, eu não sei também, mas vamos dar uma pista para vocês aqui. Vamos ver valuation de empresas de tecnologia agora recente. Primeiro, lá em cima, Apple. Valia 5 anos atrás, 2013, e agora maio de 2018. Ela pulou de 400 para 900. Dá um enter aí para mim. Você sabe que esse ano, agora meses atrás, a Apple passou $1 trilhão de valuation, né? 2 PIBs da Suécia. Ok? Daí vê mais, Amazon pulou de 120 para 780, Microsoft e Google ali de 290, 300 para 700 e pouco, Facebook de 50 para 500, olha aqui, Uber nem aparecia como valuation significativo, pulou para 72, Airbnb pulou para 30, estão vendo as vermelhinhas? Sim, tudo chinesas. Nem estavam no radar.
Pessoal, eu quero que vocês levem como takeaway, assim como embora disso, uma coisa que a gente chama de flywheel. Não sei se tem algum engenheiro mecânico perdido. Flywheel é aquela roda que tu gira a primeira vez e é dura. Na segunda vez ela fica um pouco mais leve, na terceira leve e ela vai pegando velocidade, certo? Isso é um flywheel. Sabe carrinho de criança, quando tu empurra 3 vezes e larga ele, boom? Aquilo é um flywheel, certo? É um volante. Ele acumula energia cinética, blá, 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 tá bem? Então, o que a gente acha? Que o mundo está virando um flywheel desses. Dá um enter para mim. Porque dentro dele tem uma rodinha que girou muito, que é esse negócio de novas tecnologias. E elas convergem, elas não rodam sozinha. Entendeu? A inteligência artificial mais o IoT, é mais... Então, elas convergem. E elas têm esse efeito exponencial. E elas estão cada vez mais baratas e cada vez melhores. E elas criaram uma loucura no mundo, porque o que se tornou abundante é o conhecimento. Tudo que eu mostrei para vocês hoje aqui está no YouTube. Claro que tem que ir para o Vale do Silício, cada 2 meses, conhecer os caras, o cara te conta. Mas assim, o conhecimento está lá, certo? O que isso criou? Mais um enter. Ela criou um novo tabuleiro de negócios. Nesse novo tabuleiro de negócios, a regra é experimentação. #startup. Explosão do número de experimentos. Experimentar é arriscar, certo? Então, experimentos. E o que aconteceu? Nessa nova economia, as competições são assimétricas. Nubank pode brigar com o Itaú. Se eu tenho uma agência, eu tenho 500 agências de banco no Brasil, isso é um ativo ou é um passivo? Certo? Então, é a assimetria e as disrupções, e o poder está mudando de mãos. Por causa disso, o poder está mudando de mãos. Dá mais um enter. Como que a gente se prepara para isso? A única coisa que a gente sabe que agora é abundante é a incerteza. O que é abundante nessa nova economia é a incerteza. E em vez de nós ficar lamentando com a incerteza, nós temos que aprender a lidar com a incerteza. Nós precisamos um novo mindset, novas ferramentas para lidar com a incerteza. Por isso que tem talvez uma regra básica nessa roda, dá mais um enter, e mais um, que eu arrisco dizer para vocês que talvez o maior de todos os ensinamentos, nós sim, todos nós, seja você na sua carreira, seja você na profissão, seja você gerenciando o seu capital, qualquer coisa, nós todos vamos ter que aprender o lifelong learning. Não faz mais sentido, me formei aos 25, vou morrer agora aos 175. Certo? Não faz mais sentido isso. O conhecimento está cada vez mais efêmero, ele dura pouco, então a gente precisa de tranches mais curtos e mais intensos para isso. Então, se eu olhar essa rodinha, dá um clique para mim. Tem gente que conecta na Starts porque é empreendedora, está pensando em empreender uma startup ou empreender um outro negócio. Certo? Dizem, pô, será que esse novo mundo eu consigo entender melhor? Eu acho que tem muita pista aqui para você entender qualquer coisa que você vai empreender de novo. Segundo, se você é um investidor, se você está pensando em investir talvez em startup, ou você gosta de investimentos muito convencionais, da mesma forma você vai ter que entender esse mundo. Porque comprar placa de táxi tempo atrás era um super negócio. Ok? Terceiro item. Se você é um executivo, se trabalha numa empresa, você já tem um negócio formado, você tem que entender melhor essa nova dinâmica de competições que são assimétricas e um jeito de acelerar o jeito que você inova. Ok? E último item. Se você é um indivíduo, que pode ser qualquer um dos outros, que você está pensando em repensar sua carreira, ou você tem filhos adolescentes e não sabe o que dizer para eles, a ideia é o seguinte, quais são o novo mindset? Mindset é modelo mental, cair a ficha. Certo? Porque depois de eu setar o mindset, eu tenho que entender as novas ferramentas, é o toolset. Qual é o ferramental novo que eu vou usar? Por terceiro, eu desenvolver o skill set, que são as habilidades. Pensar, ferramentas, e eu tenho que fazer essas habilidades. Entenderam a lógica que a gente está fazendo? Então dá um enter aí. Eu gostaria de agradecer em nome da Starts, e mais importante dizer o que tu faz, é dizer por que tu faz. E para nós é muito simples. Esse país está ferrado, está ferradaço mesmo, e não só para esse monte de merda que tem aqui dentro, mas tu olhar o jeito que esse mundo está girando lá fora, o que vai ser da gente. Então nós precisamos de uma atitude completamente diferente. Nós temos que ser muito mais empreendedores e inovadores. Nós temos que mudar esse país. Obrigado por vocês aí. Vou tirar a selfie aqui.